Confissões de uma espada quebrada, parte 1. O lado afiado do arado cortava a superfície bruta da terra, revirando o solo gelado do inverno na direção do sol da primavera. Riven andava pelo pequeno campo atrás do instrumento puxado por bois, sua concentração dividida entre controlar o cabo do arado e as palavras estrangeiras que ela pronunciava com dificuldade. Emai. Fer. Svaza. Anar. Cada passo espalhava no ar o cheiro argiloso de terra recém-revolvida. Riven segurou a madeira com mais força enquanto andava. Os cabos grosseiros reviveram calos dormentes e memórias passageiras ao longo dos últimos dias. Ela mordeu seus lábios para afugentar o pensamento, seguindo com o trabalho que lhe foi dado. Mãe. Pai. Irmã. Irmão. O boi de costelas magras sacudiu uma orelha enquanto puxava o arado, fazendo torrões de terra e pedras pequenas pularem. Eles atingiram Riven, mas ela não pareceu se importar. Ela vestia uma camisa de tecido cru, com mangas sujas de terra enroladas como faixas grossas. Suas calças, feitas do mesmo material, estavam tingidas de um amarelo terroso. As bainhas seriam curtas demais para o homem para quem elas haviam sido feitas, mas, nela, elas chegavam nos seus tornozelos nus e roçavam o topo dos seus sapatos simples, cobertos de lama. Emai. Fer. Svaza. Anar. Riven continuou o mantra, memorizando as palavras. Erzai, filho. Bieda. Sem diminuir o ritmo, ela tirou uma mecha de cabelo encharcada de suor de cima da sobrancelha usando sua manga. Seus braços eram bem musculosos, e ela podia segurar o arado facilmente mesmo com apenas uma mão. O fazendeiro tinha voltado para casa em busca de um frasco de água e o almoço dos dois. O velho disse que ela podia parar e esperar às margens da floresta sombreada que fazia fronteira com o trecho de terra, mas Riven insistira em terminar. Uma brisa fresca passou na parte de trás de seu pescoço suado, e ela olhou em volta. O Império Noxiano tentou curvar Ionia à sua vontade. Quando Ionia não se curvou, Noxus tentou quebrá-la. Riven continuou seu ritmo meditativo atrás do arado. Apesar de toda a força do Império, a primavera ainda chegaria nessa terra. Já se passará mais de um ano desde que expulsaram Noxus e os cinzas e marrons da chuva e da lama finalmente estavam dando espaço para o verde dos brotos. O próprio parecia prometer novos começos. Esperança. Riven suspirou quando as pontas de seu cabelo, cortadas brutalmente, roçaram no seu queixo. Dieda. Filha, ela começou a invocar novamente, determinada. Ela voltou a segurar os cabos de madeira com as duas mãos. Emai. Fer. Efair, disse uma voz vinda das sombras da floresta. Riven parou subitamente. Os cabos do arado pularam nas suas mãos quando as rédeas de couro pararam o boi ossudo subitamente. A ferramenta deu um tranco em um pedaço duro de terra, ressoando com um barulho metálico quando a relha afiada bateu em uma pedra. A voz não pertencia ao velho fazendeiro. Riven tentou acalmar sua respiração, exalando lentamente pelos lábios. Havia apenas uma voz, mas outros podiam estar vindo buscá-la. Ela resistiu aos anos de treino que exigiam que ela tomasse uma posição defensiva. Em vez disso, ela ficou parada, apenas olhando para o arado e o boi à sua frente. Riven sentiu-se leve demais. Ela segurou com força nos cabos de madeira do arado. Faltava um peso que a ancorasse, que a segurasse no chão, ao seu lado. Em vez disso, ela mal conseguia sentir a pequena faca presa ao seu quadril direito. A lâmina curva servia apenas para cortar maçãs do orvalho e plantas teimosas, nada mais. A pronúncia certa é Fair. O homem se mostrou na orla do campo, onde a fazenda se encontrava com uma fileira de grossos pinheiros cor de âmbar. Tem uma pausa no meio, disse o homem, dando um passo para a frente. Ele tinha uma cabeleira escura presa em um rabo de cavalo. Seus ombros estavam enrolados em um manto. Riven notou que o manto não cobria completamente a ombreira metálica no seu ombro esquerdo, ou a espada desembainhada ao seu lado. Ele era da classe dos guerreiros, mas não servia a uma casa ou precinto. Ele era um andarilho. Perigoso, ela decidiu. Fair, ele pronunciou novamente. Riven não falou,
Não por lhe faltar palavras, mas por causa do sotaque que ela não poderia evitar. Ela deu a volta no arado, de forma que ele ficou entre ela e o estranho de fala refinada. Ela prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha e se curvou para examinar a lâmina do arado, fingindo interesse na pedra que ela atingira. A lâmina, feita para cortar torrões de terra e argila, seria mais útil do que a faca que ela carregava. Ela havia observado o velho fazendeiro prendendo-a ao corpo de madeira naquela manhã e sabia como soltá-la. Não lembro de ter visto você na vila na última vez que estive aqui, mas já faz tempo que fui embora, o homem disse. A voz dele carregava a aspereza indiferente de um longo tempo vivido na estrada. O zumbido sempre presente dos insetos ficou mais alto quando Riven se recusou a preencher o silêncio entre os dois. Ouvi dizer que os magistrados foram chamados para ouvir sobre as novas evidências do caso da morte do ancião Soma. Ele continuou. Riven o ignorou e afagou o boi paciente. Ela passou os dedos pelas tiras de couro como alguém que conhece os equipamentos de cavalos e animais de fazenda, espantando uma mosca dos grandes olhos escuros do animal. Claro, se você chegou nessas terras há pouco tempo, talvez não saiba muito sobre o assassinato. A última palavra fez ela levantar o rosto, seu olhar encontrando do estranho, o boi inocente entre os dois. O dorso do nariz do homem era cortado por uma cicatriz. Riven se perguntou se quem fizera a marca ainda vivia. Os olhos do estranho continham certa dureza, mas, sob ela, havia curiosidade. Riven sentiu o chão tremer abaixo das solas dos seus sapatos finos de couro. Ela ouviu um som como de um trovão, mas não havia nuvens no céu. Tem alguém vindo, ele disse, sorrindo. Riven olhou por cima do ombro para a colina que levava até a casa do velho fazendeiro. 6 cavaleiros armados apareceram no topo da colina e marcharam até o pequeno campo arado. Ali está ela, disse um deles. O sotaque dele era pesado, e Riven não conseguiu pegar as nuances do idioma que ela ainda se esforçava em aprender. Mas ela está sozinha? Outro perguntou, esforçando-se para enxergar as sombras entre as árvores. Uma brisa veloz rolou entre Riven e o arado, indo na direção das sombras da floresta. Riven olhou para onde o estranho estivera, mas ele desaparecera, e os cavaleiros que se aproximavam não deram tempo para que ela pensasse. Um fantasma, quem sabe, o líder disse, rindo do seu companheiro. Alguém que ela matou deve ter voltado para se vingar. Os cavaleiros fizeram seus cavalos começarem um trote, circulando Riven e esmagando as valas paralelas que haviam sido aradas de manhã. O líder carregava um pacote rígido, envolto em tecido, na sua montaria. Os olhos de Riven seguiram o cavalo dele enquanto os outros se moviam em torno dela, seus cascos compactando a terra solta de volta a um barro duro e gelado. Ela olhou uma última vez para a lâmina do arado. 2 dos cavaleiros carregavam balestras. Ela seria derrotada antes mesmo de alcançar um deles. Seus dedos formigaram com a vontade de tocar na possível arma, mas sua mente implorou que eles ficassem parados. Seus músculos ficaram rígidos. Um corpo treinado por tanto tempo para lutar não se renderia tão facilmente à paz. O sangue começou a bombear em seus ouvidos. Você vai morrer, ele rugia, mas eles também. Os dedos de Riven começaram a se aproximar da lâmina do arado. Deixem-me em paz. A voz da esposa do fazendeiro era forte, acostumada a chamar vacas fugidas, e ressoou por todo o campo, interrompendo a vontade autodestrutiva de Riven. Asa, rápido. Você precisa fazer alguma coisa. Os cavaleiros pararam de circular em torno de Riven quando o fazendeiro e sua esposa apareceram no topo da colina. Riven mordeu, com força, o interior de sua bochecha. A dor ajudou a centrá-la, controlando sua vontade de lutar. Ela não derramaria sangue ioniano no campo dos dois. Eu falei para ficarem dentro de casa até que terminássemos, o líder disse a eles. O velho, Asa, desceu com dificuldades na terra irregular. Ela não fez nada de errado. Fui eu que levei isso, ele disse, apontando para o pacote enrolado. Eu responderei por isso. Mestre Conte. Ofa, o líder disse. Um sorriso condescendente apareceu nos cantos de sua boca fina. Você sabe o que ela é. Ela cometeu muitos crimes.
Se eu tivesse escolha, ela seria morta onde está. Ele olhou para Riven de cima a baixo, com uma careta de incômodo. Infelizmente, meu velho, você poderá dizer o que quiser na audiência. Enquanto o líder falava, os pés de Riven se afundaram na terra úmida, segurando-a momentaneamente. Ela foi acometida por uma sensação de estar atolada, presa. Seus batimentos cardíacos aceleraram até ficarem rasos e um suor frio escorreu entre seus ombros enquanto ela se esforçava para se soltar. Sua mente foi tomada por um outro tempo, um outro campo. Lá os cavalos ofegavam, seus cascos esmagavam terra molhada de sangue. Riven fechou seus olhos antes que fosse enterrada por mais lembranças de horrores. Ela respirou fundo. Uma chuva de primavera é o que inunda essa terra, não os mortos, ela disse para si mesma. Quando eu abrir os olhos, só verei vivos. Quando ela abriu os olhos, o campo era um campo, arado recentemente, e não uma cova aberta. O líder dos cavaleiros saiu de sua montaria e se aproximou dela. Ele segurava duas algemas, dois círculos de metal ioniano muito mais bonitos do que qualquer coisa que teria acorrentado criminosos na terra natal dela. Você não pode escapar do seu passado, cadela noxiana, o líder disse, triunfante. Riven olhou da lâmina do arado para o velho casal. As linhas nos seus rostos já carregavam tanta dor. Ela não os traria mais. Ela não podia. Riven tentou gravar a imagem dos dois, abraçados, apoiando-se mutuamente. Era um momento de rebeldia frágil, antes que eles soubessem que algo seria levado. Quando o velho usou uma manga para secar embaixo dos olhos, ela teve que desviar o olhar. Riven estendeu suas mãos na direção do líder dos cavaleiros. Ela respondeu ao seu sorriso arrogante com um olhar frio e deixou que o metal se fechasse em torno de sua pele. Não se preocupe, Dieda, a esposa do fazendeiro falou. Riven podia escutar a esperança apreensiva na voz dela. Era demais. Esperança demais. Enquanto Riven era levada cada vez mais longe, o vento carregava as palavras retesadas e o cheiro da terra recém-lavrada. Dieda, o vento suspirava. Diremos a eles o que você é. Dieda, Riven suspirou de volta. Filha. Por 2 dias depois que a jovem se rendera, não havia nada que Chavaconte pudesse fazer senão ajudar seu marido a lentamente arrumar as valas esmagadas e plantar no campo. Era uma tarefa facilitada pelos trabalhos de Riven, e se seus filhos ainda estivessem vivos, era algo que ela e Asa não precisariam fazer. Na fria manhã do tribunal, sabendo que levaria mais tempo para que seus velhos ossos andassem pelo longo caminho até a cidade, o casal saiu antes do amanhecer para alcançar o salão do conselho. Eles sabem que ela é noxiana. Você se preocupa demais, disse Chava, estalando a língua para dar ênfase. Chava notou que seu tom servia mais para acalmar galinhas do que seu marido, então lhe deu um sorriso esperançoso. Noxiana. É tudo o que precisam para declarar culpa. Asa resmungou para dentro da lã grossa que cobria seu pescoço. Chava, que passou boa parte da sua vida persuadindo animais para dentro do cercado do açougueiro, parou, virando-se para seu marido. Eles não a conhecem como nós a conhecemos, ela disse, cutucando o peito de seu marido, sua irritação escapando por suas mãos. É por isso que você vai falar por ela, seu bode velho. Asa conhecia sua esposa e sabia que discutir mais não a convenceria de outra coisa. Sendo assim, ele acenou suavemente com a cabeça. Chava fez um resmungo insatisfeito e voltou-se para a estrada, marchando em silêncio na direção do centro da cidade. O salão do conselho começava a se encher. Vendo a multidão, ela se apressou para passar pelo espaço estreito entre os bancos do salão, tentando encontrar um assento perto da frente, e prontamente tropeçou na perna de um homem dormindo. O homem soltou um gemido quando a idosa caiu para a frente com um grito fraco. Com a velocidade de um trovão, sua mão se estendeu para a frente, seu aperto forte como aço, segurando a senhora pelo braço antes que ela caísse no chão de pedra. Você precisa ver por onde anda, ó má, o estranho sussurrou com respeito, seu hálito cheirando a bebida, mas sem tropeçar nas palavras. Ele recolheu sua mão assim que ela conseguiu ficar de pé. Ela olhou de cima para baixo para seu salvador improvável, seus olhos se estreitando. Sob a atenção dela,
O homem recuou ainda mais para as sombras do manto enrolado como um capuz em torno de seus ombros e rosto. O fantasma de uma cicatriz no seu nariz imponente desapareceu na escuridão. O salão do conselho não é lugar adequado para se recuperar de uma noite de má conduta, meu jovem. Chava ajustou suas roupas, seu desprezo evidente na ponta do seu queixo. A vida de uma moça será decidida hoje. Saia antes que mandem você declarar suas infrações para os magistrados. Chava. Asa alcançou-a e colocou uma mão no braço de sua esposa. Você precisa controlar seus ânimos se quisermos ajudar hoje. Ele não quis ofender. Deixe ele pra lá. O estranho encapuzado levantou 2 dedos em um pedido de paz, mas manteve seu rosto escondido. Você acertou o coração da questão, ó má, ele ofereceu, sua voz tomada de humor. Chava seguiu em frente, carregando sua indignação como um presente delicado. O velho inclinou a cabeça quando passou. Não a julgue precipitadamente, rapaz. Ela está preocupada que uma alma inocente será considerada culpada antes que a verdade seja dita. O homem encapuzado grunhiu em reconhecimento enquanto o velho continuou andando. Nisso estamos de acordo, Ofa. O velho virou-se para trás ao ouvir as estranhas palavras sussurradas. O assento estava vazio, exceto pelo fantasma de uma brisa que fez as roupas de um casal próximo, concentrado em uma conversa, farfalharem. O estranho encapuzado já estava se recolhendo nas sombras distantes do salão do conselho. Chava escolheu um lugar na frente da multidão reunida. Os detalhes suaves do banco de madeira deveriam ser confortáveis. Eles haviam sido entalhados por tecelões de madeira para promover discussões equilibradas e harmônicas sobre dever civil, mas ela não conseguia encontrar uma boa posição. Ela olhou para seu marido, que estava sentado pacientemente em um banquinho rangente, esperando ser chamado. Ao lado de Asa, um meirinho se levantou e palitou os dentes com uma lasca de madeira. Chava viu que o meirinho era Melquir, o líder dos cavaleiros que fora buscar Riven. Ela olhou com raiva, mas Melquir não notou. Ele prestava atenção nas portas dos fundos da sala. Quando elas se abriram e fecharam atrás de 3 figuras vestidas em mantos escuros, ele se endireitou rapidamente, jogando fora o pedaço de madeira que estava em sua boca. Os magistrados, com suas vestimentas macias espalhando-se em torno deles ao se sentarem na cabeceira da mesa, olharam para o salão lotado de gente. Os sons da grande sala aquietaram-se em um silêncio irregular. Um dos 3, uma mulher alta e magra com o nariz aquilino, levantou-se solenemente. Esse tribunal foi convocado para ouvir novos testemunhos sobre o caso da morte do ancião Soma. Um zumbido de murmúrios, como centenas de gafanhotos, começou a crescer de algum ponto no meio do amontoado de pessoas. Algumas ouviram sobre as novas provas das quais a juíza falará, mas a maioria sabia do boato de que havia uma noxiana em seu meio. Mas boatos não mudavam o que todos sabiam: a morte do ancião Soma não era mistério algum. A técnica de vento, a magia que havia cortado sua sala de meditação, era toda a evidência necessária. Somente uma pessoa além do próprio Soma poderia ter executado tal feito. Uma ferida, curada irregularmente, tinha sido aberta. O pensamento coletivo da multidão juntou-se em um momento de dor comunal. Se o ancião não tivesse morrido, eles gritavam uns para os outros, a vila não teria passado por tantas perdas. Logo depois do assassinato, metade de um bando de guerra noxiano fez uma chacina no caminho para Navari. Muitos filhos e filhas foram perdidos no combate contra Noxus, um combate que cresceu com o desequilíbrio angustiante da morte de Soma. Pior ainda, a vila culpava um dos seus. O zumbido foi cortado por uma voz clara. Já sabemos quem matou o ancião Soma, Chava falou com seus lábios enrugados. Foi aquele traidor, Yazoo. A multidão concordou e um consenso voraz se espalhou por todos. Quem conhecia as técnicas de vento do ancião Soma? Yazoo. Chava adicionou. E agora, nem mesmo Ione retornou da busca pelo imperdoável do seu irmão. O mais provável é que o covarde seja culpado disso também. O rangido da multidão cresceu novamente, dessa vez clamando pelo sangue de Yazoo. Chava acomodou-se mais facilmente no banco, satisfeita que a culpa voltará a ser apontada para a pessoa certa.
A juíza de nariz de águia vinha de uma longa linhagem de tecelões de madeira, famosos por serem capazes de desfazer e alinhar mesmo o pior dos nós. Ela levantou uma esfera perfeitamente redonda feita de castanha gasta e bateu-a, decidida, no seu suporte negro. O som cortante silenciou a multidão e a ordem voltou ao salão. A corte busca conhecimento e iluminação sobre os fatos da morte do ancião Soma, disse a juíza. Você pretende ficar no caminho da iluminação, senhora? Shava olhou para seu marido e sentiu a pele de suas bochechas ficar vermelha. Conte. Shava, conte, ela disse, com muito menos ímpeto. Ela abaixou a cabeça. O velho no banco observava-a e secava o próprio suor da sua cabeça calva. Como eu dizia, estamos aqui para ouvir novas provas. A juíza Aquilina buscou qualquer sinal de nós teimosos e acenou para o meirinho, Melquir. Por favor, traga-a.